Notamos que o livro em si ocupa lugar bem interessante. So Roberto nos falou bastante sobre o livro de Juízes, o desvio, a desobediência, a palavra de Deus, a desordem, não havia rei. Outras coisas também ouvimos ontem. Mas parece que depois da situação tão triste no livro de Juízes, este livro brilha como uma luz no meio das trevas. Deus operando, cumprindo o seu propósito. E mesmo em dias de fome e de falha, Deus operando numa maneira especial, usando a sua graça. Então podemos ver governo e graça claramente neste livro de Ruth. Notamos ontem em capítulo 1 que haviam 6 personagens principais. Elimeleque e os 2 filhos. Noemi, Ruth e Orfa. Eu quero só pensar em Noemi e Ruth. Noemi, exemplo de restauração verdadeira, que é algo que deve chamar a nossa atenção. Uma mulher que realmente mostra sinais de restauração a Deus. Eu estava pensando ontem de noite de novo. Meus irmãos, é uma pena que nós não temos visto isto entre nós na medida que gostaríamos. Como vimos ontem, é muito fácil acontecer desvio. Muito fácil se distanciar. É custoso ver restauração. Havia preço que Noemi tinha que encarar, mas houve restauração total e houve bênção como resultado. Mas hoje nós vamos pensar sobre Ruth. E no nosso capítulo, a 7ª, este número para mim é interessante, a 7ª personagem do livro aparece. Boaz. Nós lemos várias coisas sobre este homem. Coisas que devem chamar a nossa atenção. Coisas preciosas. Ele era de Belém. Interessante até a linguagem que lemos em versículo 4. Veio de Belém. Faz-nos lembrar de que veio de Belém. O nosso amado Salvador. A palavra que temos em versículo 1, eu não quero roubar tudo agora, que poderia ser abordado depois com as perguntas, etc. A palavra perente é bastante interessante. Várias vezes neste livro vamos ter a palavra remidor. Mas esta palavra não é remidor, é perente. É chegado perto. Que estava disponível para ocupar o lugar de remidor. Por ser uma parentela, ter parentela com a família de Noemi. Por que isto é interessante? Meus irmãos, para meu Salvador nos remir, era necessário que ele viesse a ser homem. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Como os filhos participam de carne e sangue, ele participou da mesma coisa. Oh, meus irmãos, faz-nos lembrar do nosso Redentor, do nosso Remidor. Ele chegou perto de nós sem ser homem verdadeiro. Mesmo Deus manifestado em carne. Mas não só a palavra perente chama a nossa atenção.
Ele é homem, na nossa versão diz, valente. Às vezes a palavra valente tem a ver com bravura, com coragem, mas não é esta palavra aqui. É um homem rico. Um homem com condições de riqueza para remir. Faz nos lembrar daquele que era rico, por amor de nós, se fez pobre. A riqueza dele. Mas mais, e vamos abordar essas palavras depois. Homem poderoso. Homem com poder. Homem que tem condições de força. Se lembra, no passado nós lemos não só remissão pelo sangue, mas pelo poder. Temos as duas coisas aqui. Oh, meus irmãos, faz-nos lembrar, mais uma vez, do Salvador. Mas lemos mais. Ele era da geração de Elimeleque e era o seu nome Boaz. Ouvimos de seu Roberto ontem que Salomão era da parentela, da genealogia de Boaz. Ele estava nos falando de provérbios. Mas há algo que Salomão fez na vida dele que eu acho interessante. Salomão construiu o templo em Jerusalém. E ele colocou o nome de Boaz, eu acredito guiado por Deus, numa das colunas da entrada do templo. Porque o que Boaz significa? Deixa eu ver para ter certeza. É aquele que... deixa-me ver a palavra, porque a minha mente tem tanta coisa agora. Nele, o nome dele significa nele há força. Então, a firmeza e força daquela coluna. Salomão nomeou Boaz. Quem sabe algum irmão quer comentar sobre isto mais tarde. Então, a personagem de Boaz. Eu quero pensar sobre os passos de Ruth. Isto é importante. Uma moça, vamos usar a linguagem recém-salva. Uma estrangeira entrando entre o povo de Israel, pobre, sem dúvida. Mas Deus, na sua lei, tinha dado ordem que quando houvesse a safra, tivesse oportunidade para a viúva, para o órfão, para o pobre, aproveitar. Depois da safra ser colhida, que estas pessoas podiam ir atrás e colher. E prontamente, Ruth toma este lugar. Toma este lugar. A humildade dela. Mas antes de fazer, lemos que ela pediu permissão da mãe dela, da avó, da sogra dela, falando com Noemi. E com o apoio dela, ela parte para achar campo onde ela pode trabalhar e colher alimento. Que quadro! Crente jovem, Deus lhe salvou para trabalhar. Deus tinha propósito para você. Quem sabe no início você não vai descobrir tudo numa hora só. Ruth não descobriu tudo. Mas ela começando a tomar os passos para descobrir o lugar certo para ela. Acredito que era Deus mesmo. Mesmo que nós lemos, caiu em sorte que ela achou o campo de Boaz. Que lugar? O campo de Boaz. Nós vamos pensar bastante sobre isto aqui esta tarde. Por quê? Neste campo houve alimento. Neste campo tinha trabalho.
Mas neste campo tinha bastante mais. O campo tinha ordem. Isto chama nossa atenção. Houve alguém responsável. E parece que, na linguagem dele mais tarde, ela pediu dele permissão. Mostrou o desejo para entrar e colher neste campo. E tudo isto nós vamos aproveitar daqui um pouco. De quem fala este moço que está posto sobre os segadores? Este moço tinha uma responsabilidade grande. Precisava saber quem ela era. 2, precisava cuidar o que ela fez ali. Notava o que ela estava fazendo. Notava quando ela descansou na casa. Por que ele tinha tanto cuidado? Porque ele sabia que logo Boaz viria. E ele teria que prestar conta. Não só quem ela era, mas do andar dela no campo. Mais uma vez, eu não vou aplicar isto agora. Vamos deixar para os irmãos me ajudar. Então, o moço sobre os segadores. Mas mais neste campo, ela não só achou alimento, achou trabalho, achou ordem, ela achou outros segadoras femininas que ela podia seguir. Houve exemplo neste lugar. E interessante, Boaz mesmo não tinha nenhum medo em incentivá-la a seguir o exemplo dessas segadoras. A coisa fica prática, né? Recém-salvo entrando no campo do Boaz. Tem todo motivo e todo direito a cuidar o andar das outras. E seguir o exemplo delas. Algo que chama a nossa atenção. Então, houve o moço sobre os segadores. Houve senhoras ou senhoritas trabalhando ali. Mas houve mais um grupo. Moços puros. Não havia nada de insegurança, de impureza neste campo. E qual era o papel destes moços? Boaz esperava que estes moços trouxessem água. Fornecessem água para as segadoras. Que ensino importante para nós. Moço, você pode fazer um papel assim numa igreja de Deus. Trazer uma frescura espiritual. Trazer água da vida. Água viva. Para alimentar e realmente reger as almas espirituais. A vida espiritual de cada pessoa no campo de Boaz. Vamos ouvir sobre isto. Mas mais do que água, mais adiante nós vamos descobrir que estes moços também tinham o papel de colher o que as segadoras estavam agrupando e ajuntando. E agora a palavra é punhado. E na hora de colocar estes punhados no seu lugar, deixar um punhado cair de propósito e deixar ali para que Ruth tivesse a oportunidade de acolher. Tudo isto tem ensino para nós que nós queremos aproveitar hoje de tarde. Então, os passos de Ruth.
Vamos aprender mais uma coisa. A preciosidade não é só estar no lugar do nosso Redentor. Isto é muito bom, estar no campo dele. Mas de ter comunhão direto com ele. De ouvir a voz dele. De ter contato individual com ele. E nós vamos descobrir, receber da mão dele alimento especial vindo dele para ela. Interessante, mais tarde, ela leva isto para casa e divide com a sogra. Eu espero que nesses estudos em Porto Alegre estejamos ouvindo a voz de Cristo. Mas receber alguma coisa da mão dele para levar para casa. Quão precioso é isto. Podemos ver isto no nosso capítulo. Então, nós lemos que Ruth ficou no campo. Eu não vou entrar em toda a conversa. Eu vou deixar isto para mais tarde. Mas é importante dizer, chegou a hora que ela debulhou o que ela colheu. E nós vamos ter uma medida aqui, efa. Os nossos irmãos vão me ajudar quanto isto pesa. Alguns dizem 9 quilos. Era bastante. Mas amanhã nós vamos descobrir que, quem sabe, ela recebeu 2 vezes disso, pelo menos, como resultado daquela noite na eira. Mas eu vou deixar isto com o seu Lindsay amanhã. Mas basta dizer antes de terminar. O capítulo termina com o conselho, não só de Boaz. Ele pediu que ela não saísse para outro campo. Mas a própria sogra. Vamos usar Noemi agora, não só uma senhora restaurada, mas uma irmã mais velha, dando conselho para uma moça recém-salva. Devemos aproveitar o conselho dela para Ruth. Ela diz, ouves, minha filha, não vai para outro lugar. Fiques ali. Fiques ali. Que conselho bom. Então Ruth trabalhou, não só na safra de cevadas, e se você conferir no livro de Levítico, ficou até o final. E o final da safra era a safra dos trigos. É exatamente onde o nosso capítulo terminou. Estava gostando de pensar sobre o livro, não agora aprendendo estas coisas práticas, mas como este livro tem uma figura profética, que quem sabe não vimos ontem. Profética. O que é, enfim, que este livro aborda? Uma moça gentia entrando para ser a esposa do Redentor. Nós bem sabemos, meus irmãos, a falha em Israel, falha de Elimeleque, abriu a porta para uma gentia entrar. Nós pensamos sobre o que Romanos 9, 10, 11 nos mostra. Israel falhou. Rejeitou o Salvador. Está na cegueira espiritual hoje. Mas Deus está cumprindo o seu propósito. Que nesta época, o dia da graça, uma noiva gentia, na maior parte, gentia, está sendo tirado das nações, um povo para o seu nome. Então, podemos ver isto em Ruth. Deus operando profeticamente em bênção. E nós, graças a Deus, fizemos parte disso. Então, eu vou parar agora. Eu tentei resumir à medida possível. Eu vou contar com meus irmãos
para nos ajudar neste. Nós sentimos a falta ontem, nosso irmão seu Lindsay, que de certo tinha preparado muita coisa para nós neste livro, então principalmente eu quero deixar tempo no início, se ele quiser nos ajudar a pensar no livro em geral, e se alguma coisa para nos alimentar, tá bom? Muito bem. Então capítulo 1 terminou com a chegada, bem nesta hora da safra, da cega, das cevadas. Notamos ontem, isto era quando a Páscoa aconteceu. Mas também era o início de dias de fruto. Eu gosto de fazer o contraste entre o início do capítulo 2 e o início do capítulo 1. Lá houve fome. Agora tem uma fartura. Deus tem visitado o seu povo, dando-lhe pão. Será que algum irmão quer abordar em geral sobre o capítulo? Senão vamos já entrar. Se o Lécio precisa. Parece que há a presença do Espírito Santo escondido aqui sobre este moço. Sim. Não é mencionado o nome dele. Seu Lécio, vamos ver o homem espiritual. Tem a maneira de tratar os seus trabalhadores, a maneira de agir, a maneira de se comportar. Ele é um homem exemplar, Boaz. E devemos nos lembrar, ele tinha estado em Belém durante estes 10 anos de fome. Não arredou o pé. Aguentou o problema. E olha a situação dele. Um homem abençoado por Deus. Eu não sei se é a ocasião, mas eu estive pensando o seguinte, o aproveitamento que a partir, quem sabe, deste livro poderia se iniciar aproveitando todos esses, se eu não me engano, se chama adjetivos, a certas homens e mulheres de Deus. Começando pelo capítulo de amanhã, uma cidade inteira sabendo que Ruth era uma mulher virtuosa. E aqui um homem valente, poderoso, não na significação eu não sei, mas quase que semelhante poderíamos acrescentar Naamã, que embora sendo leproso, ele tinha seus adjetivos. Cornélio, antes da salvação, homem piedoso. Lídia servia a Deus antes mesmo da salvação. Quem sabe pode haver ministério para os próximos 50 e poucos domingos de 2017. Muito bom. E para que eu não use muito em breve novamente esse microfone, pedir para os irmãos reparar no versículo 4, aquela troca de saudações tão diferente da forma mecânica como os pentecostais insistem que nós façamos. Sim, sim. O que eu diria, seu Alexandre, para mim, o que me anima, dias de desvio nacionalmente não exclui exercício individual. Note bem isto. O livro de Juízes, como vimos ontem, eram dias terríveis. Mas temos, como o seu Alexandre tem dito, um homem aqui exemplar. Um homem aqui com testemunho exemplar. Um homem de Deus, no meio de dias difíceis. Um homem de valor. Nós devemos aproveitar isto hoje. Às vezes lamentamos certas coisas surgindo entre nós.
não quer dizer que tudo está perdido, irmãos. Deus tem homens que têm condições espirituais que nós devemos apreciar e entender. Homens levantados por Deus. Seu Lindsay. Dá para ver, seu João, como um novo dia amanheceu no final do capítulo 1. As nuvens pretas, vamos dizer, de tristeza e luto estavam se dissipando na vida de Noemi e mesmo na vida de Ruth. As duas viúvas estão agora em Belém. O sol começa a brilhar. Temos dois homens, Elimeleque e Boaz. Parentes. Pode ser irmãos. Acho que primos. Vamos dizer primos. Eu não sei com certeza. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas os dois homens estavam ali em Belém, no início do capítulo 1. Então veio a fome. Um homem decidiu fugir. O outro ficou. Qual foi abençoado? Exatamente o que estamos Então, dizendo. irmãos, é fácil perceber que Boaz, enfrentando os dias de provação, ali em Belém, passando por aquele período de fome, a disciplina divina nós acreditamos. Ele passou se agarrando em Deus, aqueles dias. Enfim, se foi a fome. E Boaz, ele ficou, vamos dizer, aprovado, enquanto, coitado Elimeleque, fugindo, faleceu. É um homem rico ainda. Esta palavra valente no original tem a ideia. Homem de riquezas. Olha os campos dele. Agora, cheios de safra. Mas, irmãos, estamos pensando nas lições práticas. Vocês não concordam comigo que temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo de uma maneira muito clara em Boaz? Parente, chegado perto. Seu Lindsay tem dito primo, pode ser irmão, pode ser sobrinho, pode ser primo. Não sabemos, mas sabemos que era uma da parentela, que chegou perto. Devemos nos lembrar, para poder nos remir, meu Salvador se tornou homem. Outra coisa preciosa nesse livro, Sr. João, é o que só a graça de Deus pode fazer. Ele tinha dito que nenhum moabita jamais entraria na congregação do Senhor. Ouvimos isto ontem. E só a graça de Deus poderia abrir a porta. Isto mesmo. Nós temos 4 termos aqui nesse capítulo referente a Boaz. E o Senhor já nos chamou a nossa atenção. Um parente de seu marido. Parente. Sim. Amigo, íntimo, conhecido, parente. Da geração de Elimeleque, versículo 1, versículo 3, da geração de Elimeleque. Isto simplesmente quer dizer da mesma parentela. Versículo 20, nós lemos: esse homem é nosso parente chegado. É mais um termo. Parente próximo. E terminando o versículo 20, um dos nossos remidores. Então, 4 termos que nós temos ali de Boaz. Eu não quero complicar, mas eu quero tentar simplificar. Antes de terminar este livro, vai ter esta questão de remir. O que quer dizer aquilo? Devemos nos lembrar quando o povo de Deus entrou na terra. Deus deu terras. Cada família tinha a sua terra. Nós lemos em Levítico 25, por exemplo, houve uma possibilidade de vender a terra, mas só por um tempo. E a terra voltaria na morte do sumo sacerdote para a família, para o dono. Então até o valor da terra sendo vendido era a distância para o ano 50, né? O ano do jubileu. Voltava para a família. Mas, irmãos, nós podemos ver aqui as terras de
Elimeleque, etc. Quem comprava era a questão. Não era qualquer que poderia remir. Agora Elimeleque está morto. Tinha que ser parente. Vamos ter a partir da manhã a questão. Boaz sabe que tem mais próximo, mais chegado. Quem sabe irmão de Elimeleque. Nós não sabemos qual posição este outro remedor tinha. Mas este tinha sim a primeira opção para remir, para comprar. Então esta é a questão de remir ou ser o remidor que está aqui. Mas faz nos lembrar da nossa redenção. Aquele que pagou o preço para nos comprar. Sim, sim senhor. Seu José. Seu Carlos já está com a ficha. Eu só tenho uma pergunta. A viúva não herdava, seu João? Sim. Mas se ela Por que vendia... a necessidade de vender? Eu acredito que já era vendida. Na saída. Sim. Está no passado, no livro... mais adiante no livro. Capítulo 4, né? 4. Isto. Seu José. Com relação à colocação desse livro na Bíblia, porque a gente sabe que na genealogia do Senhor Jesus Cristo se encontra Boaz, Ruth, Raabe. Isto. E a gente sabe, eu tenho uma curiosidade da localização dele na Bíblia. Ele é o 8º livro. E o número 8, nós temos aprendido que é o recomeço. Isto. E vendo assim, parece que a importância da colocação desse livro. Nem notei isto. Mas vocês estão interessantes. Número 8º livro da nossa Bíblia. Seu João. Sim, João. Pensando sobre Cristo, Lucas capítulo 2, nós aprendemos ali o povo que estava em trevas, os dias escuros de Israel. Sim. Mas lemos ali que ele veio, a luz para iluminar as nações e para a glória do seu povo. Veio de Belém, Belém, como nós vamos ter em versículo 4. Exato. Então, perente, homem valente, poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Homem de força. E agora versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo. Ela não está ainda conhecendo Boaz. Ela não está sabendo todo o propósito divino. Mas ela quer usar o direito dela como viúva pobre para colher atrás os segadores no campo, pronto a trabalhar. Então nós podemos pensar sobre alguém, seja mulher ou seja homem, recém-salvo. Prontidão para trabalhar e para não saber tudo quanto o propósito de Deus, a vontade de Deus quanto ao seu futuro, mas fazendo o que pode para tomar aqueles passos. Aí que Deus pode guiar nas suas vidas espirituais. Seu João. Sim, senhor. Vinícius. Seu Lindsay mencionou trevas agora se dissipando e mais luz. Sim. Boaz é apresentado antes de Ruth nesse capítulo. Este é precioso. Uhum. E esse é o capítulo da provisão de Deus. O irmão concorda? Mostra a provisão de Deus para o seu povo. Isto. E havia um israelita em que não havia dolo ali, cujas terras prosperavam. E antes mesmo de Ruth ir ao encontro da sua necessidade, já havia uma provisão ali de Deus para ela. Então o Senhor está comparando com os propósitos de Deus da eternidade passada. Antes de nós existir, nos propósitos de Deus, tudo estava providenciado. Ótimo. Isto mesmo. E seu João, a palavra poderoso no versículo 1, na língua original, é a mesma que está em Isaías 9, sobre aqueles 5 títulos do Senhor Jesus Cristo. Deus forte, Deus poderoso. Notei É isto. essa mesma. Isto é muito bom, senhor. Seu João, capítulo 1, nós temos plural, campos de Moabe, marcados com tristeza e morte, desapontamento e assim adiante. Aqui em versículo 2,
o campo. Não Sim. tinha outro igual, o campo de Boaz. É interessante ver que lá tinha o contrário. Não tinha morte, tinha vida, alimento e assim em diante. O senhor quer falar um pouco mais disso? Sr. Greg, versículo 2 ainda, acredito que Ruth não sabe nada sobre o campo. Ela quer um campo. Ela quer achar um lugar de trabalho. Mas podemos ver a direção divina guiando ela. E aconteceu que o desejo em versículo 2, ao fim do versículo, vai minha filha, foi pois e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe. Parece que dá para ver uma direção divina, guiando até o campo do Boaz. Irmãos, eu acredito, com toda sinceridade, isto acontece na vida de um crente exercitado diante de Deus. Muito fácil para nós, quem sabe, nós éramos criados numa família que já pertencia a uma igreja de Deus. Mas eu tenho conhecido crentes. Deus salvou. Quem sabe nunca tinha visto uma igreja de Deus. Nunca. Mas tinha desejo. Meu pai era estou me lembrando dele. Ele orava que Deus guiasse. E aos poucos, levou tempo. Ele achou o seu lugar na igreja de Deus, no campo de Boaz. Porque eu acredito que o campo de Boaz claramente tem um quadro para nós do que é uma igreja local. Sendo realista, seu João, o relacionamento sogra-nora é um dos mais difíceis para manter. Realmente, especialmente quando as duas mulheres moram na mesma casa e usam a mesma pia. É muito, muito difícil. Mas não houve atrito aqui nessa casa. Certamente não. Não houve constrangimento. Não houve dificuldade. Afinal de contas, temos aqui duas mulheres, vamos dizer, salvas. Espirituais. Espirituais também. Então, vamos animar as nossas irmãs nessas situações. Porque elas podem superar as dificuldades neste relacionamento andando no poder do Espírito Santo. Seu Roberto nos mostrou um versículo no capítulo 4 ontem, que as mulheres falaram para Noemi que a Ruth era melhor do que 7 filhos para ela. Era mais do que aguentar. Parece que as duas, até podemos ver isso na linguagem do capítulo 1, que havia um amor, uma intimidade real. Onde tu morres, eu morro. Onde tu vai, eu vou. Yeah. Seu João, achei muito bom que o senhor colocou esse assunto, caiu-lhe em sorte, Sim. como sendo algo aplicável aos nossos dias, desde que haja um exercício espiritual e oração. Porque, às vezes, ouvimos certas histórias, porque aconteceu isso, então é isso, ou coisa semelhante. É importante enfatizar esse detalhe que o senhor falou. Oração e exercício espiritual. Acredito. E Deus vai guiar. A pessoa buscando a vontade de Deus. Deus vai guiar os pés até o lugar certo. Sim. Seu Greg? Que bom, como que o senhor falou do seu pai, ele pagou um preço, deixar o mundo religioso para ser identificado com o povo de Deus. Exato. Que tristeza, o contrário. Exato. Filhos nossos, quem sabe, que confessam a salvação, têm o privilégio de estar na igreja, voltando para lá, me parece que ficam contentes lá. A gente poderia perguntar, será que eram Ruths ou órfãos? O versículo 2 fala, Ruth, a Moabita, tomou a iniciativa e não Noemi. Sim. O desejo dela é partir dela. Eu acredito que isto é muito importante. Na minha mente, estou me lembrando de Lucas 22. Os discípulos queriam
achar o lugar para celebrar a Páscoa, o Salvador disse, vai até a cidade, encontrareis com o homem com aquela canta de água, siga, vai atrás dele. Deu tudo a ordem. Eles só tinham que seguir os passos mandados por Cristo e acharam o cenáculo. E meus irmãos, é assim aqui. Deus está guiando na vida de Noemi. Então, vamos até o campo. Uma parte do campo não era o campo da família de Boaz. O campo tem dono. Irmãos, a igreja não é nossa, no sentido. A igreja é de Deus. A igreja é algo divino, tem dono. A partir de agora, Ruth sabe, eu estou no campo deste que eu quero conhecer melhor. E ele que é a atração a partir de agora. Irmãos, o Sr. Greg já nos colocou a questão que é triste. Pessoas perdendo interesse numa igreja. Se nós não estamos atraídos para a igreja local por causa de Cristo estar lá, nós não vamos ficar. Mas nós aprendendo, Ele está aqui. Ele é o imã que nos atrai. Nós vamos ficar. Mesmo na hora mais difícil. É dele este campo. Eu amo Ele. Eu quero estar no campo dele. Só quero citar um versículo, seu João, só para mostrar que o campo de Boaz é uma ilustração da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vós sois lavoura de Deus. A igreja em Corinto era como lavoura de Deus. E assim nós estamos dizendo aqui que o campo de Boaz é uma ilustração apta de uma igreja de Deus. Muito bom. Exatamente. Senhor Roberto. Não, eu só queria dizer que Ruth não era preguiçosa. Ela sabia que era época de colheita, havia serviço, e ela se mexeu e foi procurar trabalho. Preguiça não se pode esperar bênção com isso, né, senhor? Senhor Roberto, me ajude. Qual serviço tem numa igreja? Bastante, para todos. Mas quais? Nos dá algumas dicas. Crente recém-salvo. Mas estavam fazendo as perguntas para mim ontem, seu João. Sim, mas o senhor abordou. Mas, irmãos, eu concordo totalmente com o senhor Roberto. Uma igreja tem serviço. Preguiça é um problema. Alguém querendo trabalhar vai descobrir tem muito serviço. Tem folhetos para distribuir, pessoas para convidar, tem o salão para limpar, tem serviço de trazer pessoas para ouvir o evangelho, caronas, tem pessoas para... Tem tanto contribuição que uma crente poderia tomar numa igreja. E tantos dizem, é muito mesmo, os outros podem fazer. E fazer nada. Ou será que só em nossa parte que tem isto? Irmãos, há trabalho. Como nós já ouvimos de seu Lindsay, de 1 Coríntios 3, a lavoura de Deus, edifício de Deus, vai sair no tribunal de Cristo o que nós estamos fazendo nessa lavoura, nesse edifício. Vamos repetir o que o senhor disse ali no início dos seus comentários. O serviço aqui neste campo de Boaz. Vamos começar com este moço que estava posto sobre os segadores. Os anciãos. Sim. Que trabalho exigente e árduo o trabalho de ancião.
Devemos orar por nossos irmãos que assumem esse trabalho entre nós realmente, porque não é nada fácil. Em seguida, nós temos segadores. Eu acredito que um quadro dos diáconos, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que ministram a palavra de Deus. Em seguida, nós temos servas, moças. Eu acredito que elas venham atrás dos segadores, ajuntando o cereal ali no chão, o cereal cortado, ataram em molhos. Em seguida, nós temos as espegadeiras, como Roche. Nós temos os moços que mantinham cheios os vasos de água potável. De passagem, eu ia dizer que tiraram essa água, quem sabe, do mesmo poço que Davi gostava de provar. Mas, em seguida, nós temos, evidentemente, pessoas que preparavam o alimento. Porque havia ali uma mesa. Mas já que eu tenho este microfone na minha mão, eu quero dizer o seguinte, que Noemi sabia, conhecia esse parente abastado, Boaz. Felizmente, ela não foi para a porta dele, batendo na porta dele, tornando-se mendigo. Isso é muito interessante. Bastante. Talvez ela não fosse ativa, isto é, Noemi tinha certa idade, mas Ruth sentiu-se responsável para sair a fim de trabalhar. Nós temos um princípio, irmãos, que diz, se alguém não quis trabalhar, não coma também. Nós temos a obrigação de encontrar serviço, de trabalhar. Eu sei que nós estamos em dias difíceis, mas será que um irmão já pensou em começar a lavar autos? Pois é. Está vendo a variedade de serviços? Desculpe, seu Tomás. Variedade de serviço que tinha no campo. Então, numa igreja tem variedade mesmo. Seu Tomás. Seu João, Boaz perguntou em versículo 5 ao seu moço, de quem é esta moça? Que azar se ele dissesse, olha, meu senhor, eu não sei. Este é o ancião informado. Eu não vou dizer ideal. Deve ser normal. Aquele jovem, assim, ele vem de uma família incrédula, mas ele foi salvo faz agora uns 18 meses. Ah, é? Trabalha no quê? Olha, trabalha numa firma aí. E está fazendo um bom progresso. E estamos de olho nele. Eu creio que o ancião, ele tem, não pode ser no caderno, mas mais no coração e na cabeça, ele conhece as pessoas novas que estão vindo. Isso é muito importante. Isto é ótimo. E não só na hora da recepção. Ele tem observado o andar dela, desde que entrou no campo, o que ela estava fazendo, e também até a hora que ela não, estava ausente do campo. O andar e a ausência, está tudo aí. Ele vai prestar conta a tudo. Eu só quero fazer uma colocação importante, acredito. Estamos tratando um quadro só. Não tem ensino aqui que indica que tem uma ancião só numa igreja de Deus. Nunca. O ensino do Novo Testamento é o plural. Porque nós bem sabemos que a igreja religiosa tem introduzido esta ideia de um só, como bispo, etc. Que não tem base na nossa Bíblia. É só um quadro aqui que nós estamos tratando. Sim. Sr. João, pensando no serviço para o crente novo, eu lembrei da mulher samaritana, partiu dela, né?
ir na cidade e dizer: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tem feito, porventura não é esse o Cristo? E no caso do gadareno, o Senhor Jesus mandou: vai para os teus, né? E quão útil era a mulher samaritana ver os homens da cidade saindo para encontrar e se salvar. Seu João, na mesma linha do comentário do seu José e do seu Lindsay. Seu Lindsay falou: Noemi não foi à porta de Boaz, mas nós vemos Ruth indo até o campo, não sabendo o campo ainda, sim, mas atrás de uma provisão da palavra de Deus, da graça, que havia para alguém na condição dela, sim, que precisava de alimento. É ótimo. Uhum. Seu João, no versículo 4, parece que não é só um cumprimento formal, mas tem uma realidade muito importante ali. Boaz diz: o Senhor seja convosco. Esse era o segredo de toda a bênção e ordem, como o senhor já tem explicado naquele campo. Reconhecer o Senhor Deus aqui entre nós. Isto. E a maneira de complementar, Sr. Roberto, dá para ver a espiritualidade deste homem e até a honra que ele tem da parte dos seus empregados. Eles não estão lá meio queixando dele. A maneira de complementar mostra degrau de respeito. E ainda no versículo 4, as palavras de Boaz: o Senhor te abençoe. Isto será uma oração sobre ela? Quase, isto. Poucas palavras, mas muito importante. A bênção de Deus sobre eles seria a bênção no campo. Exatamente. Ela nunca ia esperar de ouvir isto, mas poucas palavras: o Senhor te abençoe. Podemos quase ter, acho que ontem o Sr. Moisés nos falou que capítulo 1 era a entrevista para batismo. Temos mais uma aqui, a entrevista para o senhor? Não, entrevista então. Entrevista então, temos mais uma aqui. Este moço tinha falado com Ruth, não só sabendo quem ela era, mas ouviu o desejo dela. Olha, versículo 7, ela disse-me: deixe-me colher as espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Esse era o desejo dela. Eles podiam acompanhar este desejo e ver se era isto mesmo. Que pena se daqui a pouco ele reparava: mas ela está com olho no moço. Ela quer estar no campo com outra intenção, outra coisa na mente. Mas não, Ruth não era assim. Ela estava lá com intenção sincera. Alimento que ela queria. Trabalhar ela queria. E ele podia observar isto. Então, crente jovem tem anciãos reparando, não fiscalizando, não de maneira fria, mas quer o seu bem, quer ver progresso, quer ver comportamento que mostra sinceridade no seu desenvolver na Igreja de Deus. Isso que o senhor está falando, tudo começa pela humildade. Sim. É o que estamos vendo nesta Ruth. O crente, para desenvolver o seu sentido espiritual, tem que começar na humildade. E ela começou aí. Ótimo. Este é o caminho para todo cristão. Então, nós precisamos aprender isto. E ela aprendeu isto. Começou ali, lá naquele lugar bem humilde, bem baixo. E muitas pessoas, não querendo condenar ninguém, acham que tem que começar no lugar, no segundo degrau. Mas não é assim que a Bíblia ensina. É lá embaixo. Meus irmãos, essas palavras têm mais peso do que, quem sabe, entendemos. Este homem tem prática, tem experiência de anos. E como temos visto isto? Um jovem entrando na comunhão. Quem sabe o trabalho dele vai iniciar, não lá na plataforma, não lá num lugar destacado, mas outro trabalho. E jovem, é assim que você conquista a confiança dos seus irmãos.
trabalhando. Humildade. Eles chegaram no princípio da cevada, então ela não disse, vou esperar a época do trigo ou das uvas. Não. Aproveitou já. Seu João, é interessante ver quando Boaz descobriu que era uma moabita, ele não xingou a moça. Por que deixou essa moça idólatra aqui entre os nossos povos? Vai contaminar tudo? Não. Mas, ali nós vemos a graça. A graça. Já tinha ouvido. Em versículo 11 ele diz que já tinha ouvido a fama dela, da conversão dela. Que bom quando é assim, seu Roberto. E já estamos com prova que alguém que tem sido salvo tem testemunho já de sinal real de uma conversão verdadeira. Esse negócio de catar espigas caídas não é nada fácil, seu João. Eu não sei se os irmãos têm ideia desse tipo de trabalho, porque dói nas costas, porque ela tinha de se curvar o dia todo a fim de catar, a fim de rebuscar essas espigas caídas após os segadores. Mas, como os irmãos estão dizendo, para mim, ilustra o caso animador de uma, vamos dizer, de uma jovem cristã que se deleita em estar no estudo bíblico, a fim de acompanhar as explicações de uma determinada passagem. Tem assuntos difíceis, mas ela pega, de vez em quando, alguma coisa que ela entende. Ela cata as espigas caídas. Ela leva para casa e desfruta por alguns dias. Ótimo, seu Lins. Só um momentinho. Eu quero acompanhar o que ele está dizendo lá, o seu Lins. Esse trabalho não é fácil. Quem se criou para fora, que colheu coletas e plantações, sabe o que é isto. Eu passei por isto. E quem colheu plantações de arroz, sabe o que é isto. De primeiro, as colheitas eram feitas com tudo manual. Cortado a foice, que se chamava. O Moisés é um que está ali, que ele está me olhando, ele entende isso. Aquele trabalho era muito difícil. Cortado o arroz e muitas espigas ficavam lá na resteva, que se chama. Hoje, a geração de hoje não entende isso, não conhece. É só vê falar e tem a teoria de falar isso, mas a prática não sabe. Colher aquelas espigas, aqueles pessoal pobre, eu colhia, muitos que se criaram para fora colhia aquelas espigas para trazer para casa, para bater aquilo, e tirar o grão da espiga e depois socar aquilo para ter o arroz, para colocar na panela. Aquele trabalho era difícil. Por isso que eu estou dizendo isso, que o seu Lins está dizendo, era muito difícil, muito cansaço, muita dor nas costas, até ter aquele arroz na mesa. E é por isso que eu disse, esta senhora, a Ruth, começou lá embaixo, no lugar mais humilde. Só quem passou por essas coisas que sabe disso. Mas eu estou dizendo disso, porque a gente já passou por isso. Mas desculpa. O seu Lenzi falou do estudo bíblico, seu João. E a escolinha dominical? Não estou para falar de mim aqui, mas quando eu fui salvo, eu saí desse salão aqui, depois da escolinha, com as mãos cheias de espigas que os segadores deixavam, tanto ensino da boa palavra na escolinha. Toda reunião deve ter espigas. Seu Tomás tem o microfone. Onde estamos no... Realmente, versículo 8 é onde eu quero entrar agora. Então posso ir adiante aqui. Eu observo aqui neste campo, seu João, que realmente era um campo que oferecia muita coisa, né? Sede, água, né? Tinha água, e eu noto que oferecia oportunidade realmente de receber porções do próprio Boaz. Pão, bocado molhado no vinagre, trigo tostado
para se fartar, e ainda lhe sobejou. Para mim, aí temos o ideal de uma igreja, algo que eu desfrutei. Havia tudo que um jovem crente precisava. Não se interessava em jogar ping-pong. Não precisava daquilo. Alimento em abundância. E horas quando o Senhor Jesus estava perto e recebia uma porção dele. Este é o ideal da igreja local. É triste se nós não correspondemos a este padrão, onde não somente o crente novo, todo crente, basta querer que está ali. Então, versículo 8, a partir dali, e a voz de Boaz, falando com ela, a voz. Olha o que ele diz. Ele quer separação. Porque podemos ver aqui. Não ouves, filha minha, não vás colher outro campo. Nem tampouco passes daqui. Como nós já ouvimos, ele está dizendo, tem tudo o que você precisa aqui. Não precisa sair. E não deve. E mais adiante, Noemi dá o mesmo conselho para Ruth. Irmãos, quem sabe temos que dizer, uma igreja de Deus é um lugar separado do mundo religioso. Não é para pensar, mas é o melhor, eu posso ir lá e tem um outro lugar lá perto. De vez em quando eu vou visitar lá. Não, este é outro campo. Meu Salvador está aqui. O desejo dele é separação. Concorda, irmãos? Então temos aqui a primeira conversação entre Boaz e Ruth. Isso é muito interessante. Quem sabe dentro de 50 dias os dois eram casados. Então, irmãos, quem sabe hoje de tarde e também amanhã, se Deus permitir, nós vamos acompanhar isso, salientando certos pontos a respeito de namoro. Acredito que nós temos certas coisas aqui, Deus nos ajudando, vamos salientar. Vou deixar isto para amanhã, tá? Nós já temos campo que chega e só tenho meia hora. Versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após deles? Não, delas, femininas. Eu achei isto muito importante para ver. Boaz tinha confiança nas segadoras, que não daria um exemplo errado para Ruth. Ruth poderia segui-las, com total confiança. Elas vão me guiar, certo? Minha irmã, a sua parte na igreja não é pública, mas eu leio em Tito capítulo 2 que a irmã mais velha é mestra do bem para a mais jovem. A mais jovem tem todo motivo para ver como você trabalha na igreja, como você se veste, como você comporta e seguir o seu exemplo. E podemos ver isto em figura aqui. E não dê ordem aos moços que te não toquem. Pureza total. Em dias de impureza. Imagine só que temos depois os filhos de Eli. Total diferença. Mas aqui neste lugar tem santidade, tem comportamento conveniente, nada de embaraço. E estes moços santos são os mesmos que vão encher os vasos da água.
Jovem, você quer ajudar o povo de Deus. A sua vida tem que ser santa. Não adianta se comportar de uma maneira leviana e de dúvida e tentar ajudar o povo de Deus. As duas coisas não combinam. Então, vamos adiante. Versículo 10. Ela ouvindo a voz do moço, não. Ela ouvindo a voz dele. Ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. Já ouvimos da humildade dela, mas agora não é só humildade, é gratidão. Ela está recebendo graça imerecida para ela. Ela diz, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ela sente, eu não mereço isto. E quem é o crente que acha que merece alguma coisa? Eu lembro de ouvir anos atrás, no orfanato na Inglaterra, quando eles tiraram uma criança pobre da rua, mal vestida, eles tiraram um retrato da criança. Mais tarde, se a criança se comportasse erradamente, não fizesse arte, o diretor chamou a criança para o gabinete dele e colocou a foto que era daquela criança quando foi tirado da rua. Tirava todo o orgulho, toda a razão. Vendo o que eu era, vendo o que eu sou agora, como é que eu posso agir errado? Meus irmãos, se nós pudéssemos só tirar retrato da noite em que Deus me salvou, eu era um pecador indo para o inferno. Que graça Deus tem mostrado para mim. Eu que era uma estrangeira. Temos várias características aqui de Ruth. Começamos a falar sobre a humildade dela, e também a educação dela, e também submissão, sujeição dela. Aqui neste versículo 10, vamos dizer, nós temos agradecimento dela. No próximo versículo, nós temos como ela respeitou a sogra. Assim por diante, são características admiráveis em qualquer jovem crente. Já ouvimos em versículo 11 a fama que Boaz já recebeu, mas devemos notar versículo 12. O Senhor galardoa o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Por que esta frase é tão importante? Porque é a mesma linguagem que temos em Deuteronômio, que Moisés usou quanto ao povo de Israel trazido do Egito. Deus tinha usado exatamente a mesma maneira de agir sob as asas dele, trazendo aquele povo para si. Boaz está se lembrando, acredito, esta passagem. Também podemos lembrar de Abraão aqui, a palavra galardão. Isto bom? Boaz conhecia a história da nação. Sim. E o Senhor disse, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. E Ruth, pela fé, estava conhecendo esse Deus. Isto? João, para mim, o centro, a coisa mais destacada, notável de tudo está no capítulo 1, versículo 16. Se não fosse isso, nem teríamos esse livro. Claro. Certamente. A decisão dela, a convicção. Sim. Mas uma verdadeira conversão envolve isto. Seu Tomás? Após o conteúdo do versículo 12, a Ruth foi para casa aquele dia com um conceito elevadíssimo, preciosíssimo, do Senhor Deus de Israel. É tão importante quando há reuniões, quando
nosso conceito do nosso Deus atinge níveis altíssimos. Aí vamos embora diferentes do que quando chegamos. São metas desejáveis. Então, se ela tem apreciado a voz dele, agora versículo 14. Chega a hora de comer, e ela agora recebe mais do que a voz. Ela recebe da mão dele uma porção. Meu irmão, minha irmã, você já recebeu uma porção da mão de Cristo? Eu já. Não tem igual. Não tem alimento tão doce. Não tem. Quando você, nem sempre numa reunião, pode acontecer numa reunião, quem sabe muitas vezes sozinho, a gente recebe um alimento, alguma coisa, lendo a Bíblia, um pensamento, que nós saímos de lá saciados. Que isso? Eu nunca provei igual. Vinagre normalmente é uma coisa meio amarga, né? Mas esta coisa amarga era preciosa, era doce para Ruth. Então, versículo 14, ela se assentou ao lado das segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou. Eu gosto disto. E ainda sobejou, e mais tarde ela divide exatamente isto com a sogra. E olha o versículo 15. Recebendo uma comida dele, parece que a força voltou. Ela agora está pronta para trabalhar mesmo. Quem sabe aí que é o problema de desânimo entre nós? Quem é o crente animado e o crente bem alimentado? Ela se levanta e volta a trabalhar. Força. Mas, mesmo trabalhando, lemos mais um detalhe aqui. Boaz fala com os moços e diz até entre as gavelas. Eu estava conferindo em Deuteronômio, Deus nunca falava de gavelas. Ele deixava a viúva seguir na hora da colheita só. As gavelas eram onde havia comida pronta. Onde estes moços já tinham colhido a safra. E lá, Boaz está deixando ela. E dá conselho para os moços. Deixai cair alguns punhados. Então, em vez da gente falar, o que quer dizer isto? Nós que tentamos ajudar o povo de Deus, será que cabe a nós ainda deixar alguns punhados cair? Seu Lindsay. Obviamente, Boaz agora está facilitando o trabalho de Ruth, porque ele está dando ordem para essas pessoas no campo para deixar de propósito espigas caídas ali no chão. Acredito, seu João, Deus enxergando um crente que se esforça para estudar a palavra de Deus e catar espigas ali da palavra de Deus, Deus vai facilitar esse trabalho. Certamente. Mas cabe a nós nos esforçar. Depois vem, vamos dizer, o trabalho mais fácil. Sim. Mas eu estou pensando, às vezes nós damos trigo ou cevado, já que nós temos trabalhado bastante. Mas não é errado deixar um pensamento cair no ministério. E não entrar em tudo. Deixar com o crente. Aí tem uma coisa. O que ele quis dizer com aquilo? Sabe alguma coisa? Eu vou conferir isto em casa. Eu vou debulhar isto lá. Tem coisa ali. Eu acredito espiritualmente. É isto que está aqui. Deixar cair alguma coisa para que ela colhe. Para levar para casa. Seu Lindsay usou uma expressão Boaz facilitando, mas Boaz aumentou a provisão, mas ela ainda continuou se agachando para pegar. Sim, e nós sim. vemos ela com um efa no final.
Isto? Boaz não deu o efa pronto a ela. Não. Para alimentar Noemi. Então vamos até versículo 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. O que quer dizer debulhar? Espiritualmente. Eu sei o que isto é fisicamente. Separar o grão e a palha. Isto. Mas espiritualmente, o que isso significa? Que nem o boi, ele começa de novo a mastigar. Mas irmãos, será que nós temos este costume? Esta semana de estudos, temos 5 estudos. Eu sei que a mente fica meio cansado. Mas eu vejo irmãos e irmãs aqui dando uma notinha. Eu espero que depois vai para casa. Quem sabe semana que vem. Quem sabe mês que vem. Pega de novo. Dá uma olhada. Faz uma recapitulação daquilo que ouviu. E sabe uma coisa? Descobre que tem coisa boa ali. Quem sabe eu não colhi tudo no dia. Mas, tem comida que eu posso preparar depois? Esta ideia. Ela não disse ao meio-dia, olha, muito quente, eu vou para casa. Ela ficou até a tarde. Exatamente. Trabalhou o dia inteiro. Então, versículo 18 adiante. A volta para a cidade. Sim. A Ruth debulhou, acredito que ela deixou a palha lá na eira e ela levou os grãos para casa. Estou? Alguém tem dito que às vezes muitos crentes fazem o contrário. Eles catam a palha para levar para casa e os grãos bons se esquecem. Ai, se é assim, não vai ter muito alimento. O Spurgeon, eu estava lendo esses dias no livro das mulheres piedosas. O Spurgeon diz que tem pessoas que têm sabedoria menor que uma galinha. Opa. Uma galinha cisca num monte de palha procurando grãos de milho. E tem pessoas que deixam um monte de milho para catar um pouquinho de palha para levar para casa. Pois é. Mas ela levou um efa, se eu entendo certo, entre 9 a 11 quilos. Para uma senhora carregar, era bastante. Alguém tem dito era pelo menos a comida para uma semana para as duas. Mas ia ser bastante ainda. 1 quilo de arroz em nossa casa dura bastante. É bem interessante, Sr. João, que ela repartiu. Sim, claro. Quando ela voltou. Sim. Então, depois de uma reunião em casa, como é que vai a conversa? Porque, quem sabe, indo para casa, a conversa é útil. Mas versículo 18, seu Greg, queria abordar isto. Qual era a primeira coisa que ela deu para a sogra? E deu-lhe o que lhe sobrejara depois de fartar-se. Era o que ela recebeu dele, que veio primeiro. Parece que ela está dando importância a isto. Sogra, esta aqui era a comida dele. Eu recebi isto dele. É bastante doce. Porque nós recebemos dele. Este sobejara foi da refeição que... Exatamente o que recebeu da mão dele. Isso. Então, versículo 19, a sogra pergunta, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu e relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem. Eu gosto disto. O que ela tinha aprendido dele. O nome dele, com quem hoje trabalhei, é Boaz. Irmãos, o crente animado quer falar do nosso Redentor. Queremos falar dele, da fama dele, do nome dele. Sr. Tomás? O que quer dizer Boaz? Eu já disse, nele há força. Sim, nele há força. Eu vejo aqui a inteligência da Ruth, ou pelo menos ela, voltando para casa, certamente Noemi ficou suspenso. Olha, onde trabalhou? Eu quero ouvir o nome dessa pessoa. Ela deixou o nome desse homem
até a última palavra. Assim na nossa versão, como nas escrituras hebraicas. Mas seu Lindsay, o senhor não concorda comigo? Teria sido muito triste Ruth chegar em casa vazia. Eu não recebi nada hoje. Tentei trabalhar, mas não deu. Irmãos, será que às vezes as irmãs voltam de reuniões nossas e realmente voltam vazias? É uma vergonha. É uma tristeza quando é assim. Que bom quando todos nós, porque irmãos, eu também, eu tenho estado em ceias que eu apreciei de Cristo. Eu ouvi outros fazendo. Ficou comigo toda semana. Cada manhã que eu levantava durante a semana, ainda me lembrei aquele pensamento, alguma coisa que aprendemos a mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser, irmãos. Deve ser sempre assim. O dia foi excepcional, memorável, inesquecível para Ruth. Mas ainda ela não entendeu o significado de tudo. Quando ela mencionou o nome de Boaz para Noemi, eu acredito que o coração de Noemi acelerou. Boaz? Olha, ela explicou mais tarde, ele é um dos nossos remidores. Ruth não entendeu isso inicialmente, mas olha, Noemi pegou muito bem o significado deste nome, Boaz. Eu acho que isto está incluído na resposta dela. Bendito seja do Senhor. Ela está reconhecendo, olha, tem a mão de Deus aqui. Isto não é por acaso que isto está acontecendo. Olha, será que o Jeová, porque o nome é aqui, está operando aqui, com propósito? Será que não tem futuro aqui? Yeah. Que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, é dentre os nossos remidores. Que contraste com o que Noemi disse quando chegou a Belém. Ah, sim. Vazia, voltei, né? Falando do Senhor que aceitava a disciplina. Que o Todo-Poderoso tinha testemunhado contra ela. Mas agora? Ah, não. Agora é outra coisa. Mas restauração resulta nisto. Tem crente distanciado de Deus aqui hoje. Muitas vezes pensa, não tem futuro. Eu já falhei, já estou longe, já estou frio. Só Deus que sabe a bênção que você pode ser, ou que você pode provar de Deus, havendo uma verdadeira restauração espiritual. Só Deus que sabe. Nós falhamos. Sim. Mas Deus é fiel. Exato. E havendo a verdadeira restauração, Deus é fiel. Exato. Tanto quanto para julgar quando há uma falha, como no caso de Elimelec, como para restaurar, como nós temos aqui. Deus é fiel. Podemos contar com isso. Isto é tão precioso para nós apreciar. Luiz Antônio, eu tenho lido um decálculo em muitos carros, automóveis. Deus é fiel. Ele sempre foi fiel. O ser humano é que não é. Então, versículo 21, e disse Ruth, o moço falou comigo na entrada da porta, nem falou nada dele. As outras moças falaram comigo no campo para fazer isto, nem falaram delas. Os moços trouxeram água para os vasos, nem falaram dos moços. Falou dele. Ele falou, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabam toda a cega que tenho. O que ele falou. Está vendo? É a ligação com ele. A apreciação dele.
que está enchendo o coração dela. Em versículo 22, o conselho bom. Eu vejo aqui, mais uma vez, como eu tenho dito, uma irmã mais velha aconselhando uma mais nova. Senhora mais velha, você faz isto com jovens? Eu não estou falando sobre xingar. Tanto xingam. Isso não vai ajudar ninguém. Mas dar um conselho, ter a confiança daquela jovem. Quem sabe você pode corrigir coisinhas, tendências, até na maneira de vestir, de agir, que um homem não pode. Uma irmã espiritual. Olha o conselho desta senhora e o peso que isto era para Ruth. Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças. Cuidado a sua companhia, Ruth. A companhia das moças deles vai te servir. Para que no outro campo não te encontrem. Separação, santificação. Que conselho bom. É interessante notar que nesse livro de Ruth, quase tudo é diálogo. E disse Ruth, e disse Boaz, e disse Noemi. Então, é conversação. Quase todo o livro. É comunicação, comunhão. Faz parte da vida espiritual, Sr. Moisés. Que bom quando nós estamos recebendo comunicações divinas. Isto. Então, versículo 23. Seu João, Sim, Seu Carlos. Como podemos compreender a diferença em versículo 9? Versículo 9 fala nos moços. E aqui no versículo 21 fala nas moças. Seria a mesma coisa ou tem alguma diferença? Eu notei isto, Seu Carlos. Parece que a ideia dos moços do versículo 21 é tanto masculino e feminino. Quer dizer, todos no campo. Ah, sim. Todos. Não é que ela está pensando sobre os machos, os masculinos. Sim. Mas todos que estão lá. Ele ainda me disse, com os do campo, os moços. Jovens, isto. Tá. Tenho te ajuntarás até que acabam. Quer dizer, fica... certamente nós não temos nenhuma ideia de sujeição, de atração para esses moços, etc. Como nós vamos ouvir amanhã. Sim, porque em versículo 9 disse... Te ajuntarás com as minhas moças, né? Sim. Versículo 8. Sim. Aí quando ela disse a Noemi, ela disse, com os moços que tenho te ajuntarás. Isso. Então é em geral. Todos, em geral. Isso. Sim. Então, versículo 23. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Permanência. Quando é que a nossa safra vai terminar? Na vinda de Cristo. Até lá, vamos ficar no campo de Boaz. Pois é, Seu João. Dá para imaginar como Ruth saiu cada dia para ir ao campo de Boaz, a fim de catar as espigas caídas. Quem sabe... Tudo depende da quantia de terra que Boaz tinha, mas normalmente eles queriam acabar com a ceifa antes do dia de Pentecostes, vamos dizer, 50 dias 50 dias depois da Páscoa, terminando antes de Pentecostes. Então, ela saindo cada dia, catando as espigas caídas, quem sabe ganhando um efa cada dia, desfrutando também das conversações com Boaz, quase todos os dias, dá para entender como o namoro estava florescendo, vamos dizer.
Mas vamos notar o que está dizendo aqui no final do capítulo 2. E ficou com a sua sogra. Ela não disse, olha, Boaz, eu vou para a tua casa hoje de noite. Então, irmãos, vamos aprender essa lição, porque não é para conviver com o namorado. Não. Longe disso, seu Lindsay. Nada sem estar aqui. Mas seu Lindsay está já preparando o terreno para o namoro. Mas eu quero deixar na área espiritual. Cada dia que passava no trabalho do campo, eu acredito que Ruth estava conhecendo Boaz melhor. Cada dia que passa da nossa vida aqui, nós devemos conhecer Cristo melhor. Cada dia. Até o fim da safra, quando Ele vai nos receber. Eu achava que o namoro de Boaz com Ruth durou poucas horas. Eu achava também. Daquela noite, no dia seguinte ele se casou com ela. Não, eu estou falando isso. Se alguém contrai um namoro, que fique bem claro, né, bem evidente, que não seja uma coisa, acha que, eu acho que ele é meu namorado, ele acha que ela é sua namorada, que fique bem definido, bem claro, o momento quando começa e continua, né? Seu Roberto, eu quero repetir algo que o senhor falou ontem. Quem era a moça que, enfim, Boaz queria ter como a esposa dele? Que ele já viu humilde? Não estava ali se oferecendo ou se impondo, se colocando na frente dele, no Facebook, tipo de coisa. Ele já estava observando a idoneidade dela. Uma moça pura, uma moça de trabalho, uma moça de confiança. Jovem, você quer amar o homem de Deus? O homem de Deus vai procurar moça assim. Homem do mundo vai procurar alguém que não presta. Leviana. E o casamento não dura. Não é? Mas o senhor já falou isso ontem. Seu Lindsay? Eu só quero chamar, nós estamos terminando agora. Versículo 14, para mim, é o clímax do capítulo. Sim. Aquele encontro, à mesa de Boaz, ali no campo de Boaz. Momentos de grande importância na vida de Ruth. Mas eu quero ler em Apocalipse 13, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É justamente isso que nós temos no campo de Boaz. Ruth desfrutando da presença de Boaz. É como um crente desfrutando da presença de Cristo e conhecendo Ele cada vez mais. Então, meus irmãos, muito obrigado pela ajuda. Deus possa nos ajudar a apreciar cada vez mais o Redentor e o campo dele.